Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje, dando continuidade à nossa trilha da Faria Lima para o Brasil, nós iremos falar de como fazer deals na Faria Lima, como fazer negócios na Faria Lima. E para isso a gente está trazendo o Daniel Damiani, que é sócio da JK Capital, uma das maiores boutiques independentes de fusões e aquisições do Brasil. Por isso, follow the money e fica comigo. Bem-vindo, monstro Daniel. Tudo bem, cara? Tudo bom, Dan? Prazer gigante ter você aqui. Obrigado, eu que agradeço. E tenho certeza que vai ser uma conversa animal. E aqui a ideia é essa, né? Aproximar Faria Lima do resto do Brasil. Muito bom. Então, vamos começar já pelo assunto principal, que é o que você faz para aproximar a Faria Lima do Brasil no teu job, cara? Boa pergunta. Mas primeiro, obrigado aí, de fato, pelo convite, tá, Dan? Amigo aí de longuíssima data. Podcast agora, assim, impressionante. Muito bem. Tá bem no papel, tá bem no papel. Opa, obrigado, hein? Então, assim, de fato, né, Dan, um pouco como a gente vem conversando, existe às vezes um gap mesmo, né, até de linguagem, né, e a Faria Lima de uma maneira geral, o mercado financeiro de uma maneira geral, às vezes ele é um pouco inacessível, né, para esses caras, né, que e você não precisa ir muito longe, né, não precisa ir lá para o interior do norte, interior do nordeste e tal, né, que a gente também vai, né, mas sair um pouco aqui do eixo Rio-São Paulo, talvez um pouco BH, né, de fato é uma realidade muito distante, né. E aí, assim, acho que a melhor resposta aqui, sendo bem sincero para a sua pergunta, né, e ela talvez vai responder muitas das suas perguntas aqui, é proximidade, né, proximidade real, assim, sola de sapato, né, ir lá conhecer o cara, a operação, vivenciar um pouco o ambiente dele, a cidade, conhecer as pessoas, né, então, acho que tem coisas, né, o Brasil, por ser muito grande, até em especial, né, você tem elementos culturais até, né, que eles são bastante específicos de cada região, né? Então, se você não vive muito aquilo, né, de verdade, com interesse real, por isso que eu falo de presença, né, realmente você não consegue entrar ali na linguagem do cara e gerar empatia, gerar confiança, né? Mas é um pouco isso, assim, acho que depende de verdade mesmo, assim, né? Depende um pouco do interesse real na pessoa ali, no business do cara, principalmente no que a gente faz, que é M&A, né? Quer dizer, o cara, ele... M&A, só para traduzir. M&A já para levando a Faria Lima, né? M&A, fusões e aquisições, a sigla em inglês, Mergers and Acquisitions, né? Mas na prática a gente acaba englobando tudo, né? Quando fala de boutique de M&A, né? Mais operações de fusão e aquisição, captação, mas também, né, crédito, né, de crédito estruturado. Então, basicamente, você prepara esse cara que está judiado ou não está bem cuidado para ir, né, conversar, por exemplo, com o Faria Lima, é isso? Não necessariamente ele precisa estar judiado. Na verdade, assim, não está no imaginário dele, entende? Assim, Entendo. O cara não conhece, assim, ele nunca pensou, talvez já ouviu falar. É claro que, né... Cara, eu entendo porque, assim, eu vejo que tem muito brasileiro no Brasil que ele tem preço para salário. Ele nunca pensa no ativo dele como alguma coisa que ele possa vender e ganhar dinheiro com essa venda. Ele pensa em pagar salário, né? Tem muito cara que ainda pensa assim. O cara, assim, pensa que o cara, a maioria dos empreendedores é o cara barriga no balcão, entendeu? Ele enfiou a cabeça ali, né? Começou a operar, fazer determinado, sei lá, vender gás ali, né? Aliás, a história do Edson Queiroz, eu estava em Fortaleza, você sabe que é assim, né? Ele começou vendendo gás de botijão de gás lá em Fortaleza, né? Convenceu o pessoal a parar de usar fogo a lenha, né? Para usar botijão de gás, né? Ele trazia lá do Pará, importava, né? Trazia ali no lombo do caminhão ali. E aí todo o império que ele construiu foi em cima disso. Então, assim, esse é um empreendedor brasileiro, entendeu? Então, até o cara chegar no nível de pensar IPO, sei lá, abertura de capital, qualquer coisa que valha, né? O cara não está no imaginário dele, ele está ali focado no dia a dia, em executar o que ele aprendeu a fazer, aquele ofício, e começou a dar certo, começou a ganhar dinheiro, o cara está ali, né? É um pouco isso. E, cara, você não começou na Faria Lima, né? Na verdade, você começou na Faria Lima, saiu, foi lá para o M&A da Anhanguera, educacional, né? E você acha que você ter começado no M&A de uma empresa, né? Investida, né? É uma investida. E não, né,
só a Faria Lima, só o advisor em si, você acha que isso mudou alguma coisa, assim, na tua maneira de enxergar, lidar com o empresário? Mudou. Você acha que é uma vantagem, cara? Eu acho que eu acho que construiu minha carreira, para falar a verdade, assim, né? Eu estava ali antes no BTG, né, sentado ali atrás do computador, planejando até 4 da manhã, né? Enfim, num mundo muito fechado, né? Olhando para número, olhando para computador, para Excel. E eu sentia falta disso mesmo, né? De ter um pouco ir para a rua mesmo, né? E acho que a oportunidade que eu tive na Anhanguera, né? E é meio Faria Lima, né? Porque na verdade era uma investida do Pátria, a gente até tava ali, né? Numa esquina da Faria Lima ali, trabalhando com M&A, mas sempre foi muito isso que eu falei no começo, sempre foi muito pé no chão, entendeu? Porque, pô, a gente tinha um bi para gastar, 22 anos, assim, compra o que vocês conseguirem de Cara, faculdade você é aqui. pelo Brasil inteiro procurando faculdade, que é um negócio bem regional, Pois né? é, cara. E aí, assim, meio com a cara, com a coragem lá, conversar com um senhorzinho de 70 anos que tem uma faculdade que eventualmente, sei lá, fatura 200, 300 milhões de reais e você, moleque, ali com 22. E, cara, como é que eu dialogo com esse cara, Não, e o entendeu? Como é senhorzinho, que quando via eu... o cara de 22 anos, que ele... Pois é, cara. É Sei lá, uma acho que eu barreira, sempre... cara. É uma barreira, mas acho que é um pouco isso, assim. Eu falei, pode parecer meio, talvez, piegas até, não sei, mas... na verdade, faz muita diferença de fato haver um interesse real teu no cara, entendeu? Por isso, assim, às vezes esse discurso às vezes da Faria Lima é muito seco, muito de, pô, tô aqui para te ensinar alguns termos e o cara não quer isso, entendeu? Pensa assim, o cara tava lá vendendo botijão de gás, entendeu? Então, assim, Sim. você precisa sentar ali com o cara, ele quer sentir que tem um ser humano do outro lado ali, entendeu? Claro, vai testar conhecimento técnico, vai testar, enfim, né? Você tem habilidades ali, vai fazer diferença, obviamente, no processo como um todo, mas essa conexão com o cara, principalmente de middle, né? Que vem de um interesse real pela vida do cara, pelos interesses dele ali, pelas motivações que eventualmente ele pode de fato ter para entrar no processo de M&A, é o que vai mudar o jogo, entendeu? Porque o cara ele vai estabelecer com você uma relação de confiança, né? Que ao longo de um processo de fusão e aquisição vai ser determinante para ele tomar as decisões que ele tem que tomar. Porque se você para pensar, Dan, de alguma maneira a relação do assessor financeiro com o cliente ela pode ser meio conflituosa, porque eu estou incentivado no percentual da venda. Então, no limite, eu poderia forçar uma transação para ter meu FII a despeito de ser eventualmente de fato a melhor transação para ele ou não, entendeu? Sim. Então, para que o cara confie, né, nas suas recomendações e nos momentos de atrito que vai ter naturalmente ao longo do projeto, ele precisa confiar em você. Você precisa ter estabelecido uma relação de confiança. E, cara, se você não estabelece uma relação de confiança, via e-mail, via telefone, ainda que hoje você tenha, né, enfim, né, a possibilidade de fazer reunião online e tal, mais ou menos, né, cara a cara ali, o cara quer te ver lá, entendeu? O cara quer que você suja a bota. E é necessário para você conhecer. E o empresário brasileiro tem isso, assim, você conhece ele, você conhece a família dele, você conhece a esposa, né? Só não bate aí que faz um barulhão. Desculpa. Passando um período ali, o sangue italiano não deixa, né? Você vai Não, cara, a última eu fiquei dando umas porradas aqui. parece. A gente me perdi. Então, essa conexão com o mundo real, ela é isso, assim, é você de fato ir lá, conhecer o cara, a realidade dele, entender quais são as angústias, as motivações, porque daí, a partir daí, você constrói a relação, entendeu? Cara, eu concordo gênero e grau com você, mas assim, eu tenho uma crítica ao empresário brasileiro. Porque assim, quantas vezes você não vê um empresário contratando 3, 4 advisors ao mesmo tempo? Tem. Ele não entendeu que ele tem que achar um cara lá que vai ser o cara de confiança dele. Sim. Não para um deal ou para 2 deals, mas para a vida dele. É a única maneira de você construir uma relação. Porque imagina você lá, né, querendo construir essa relação e o cara tem mais 3, 4 advisors conversando ao mesmo tempo. No mundo de dívida, eu quero que isso acontece direto, né? E aí, cara, você não consegue construir essa relação. E é muito desgastante porque você se sente, não sei, se sente mal porque assim, você tá lá, mas pode ser qualquer um, entendeu? Sim. Quase como o corretor de imóvel. O cara tem um apartamento para vender, contratou 10 lá. Não, eu te entendo. Tem isso, tá? Acho que é uma grande dificuldade que tanto o mundo de crédito quanto o mundo de M&A sofre, né? Que é difícil do cara entender o quanto de valor você vai agregar ex ante, né? Ele só vai perceber isso ao longo do projeto. Então, assim, para que você consiga perceber, né, fazer com que ele perceba isso no começo, realmente é muito difícil, assim, né? Claro, você ter track record ajuda, vídeo uma boa indicação ajuda, então tem todo, né, um
um ecossistema, vamos dizer assim, por trás disso, que eventualmente vai te ajudar a furar essa bolha até que ele tenha a oportunidade de, no projeto em si, De te conhecer de verdade. perceber e ver o trabalho e chegar ao valor. Entendi. Mas também é verdade, né, que e agora que a gente tem uma área de crédito lá, né, a gente percebe que isso é muito mais selvagem no mercado de crédito que no de M&A, né? É meio que cultural do mercado de crédito não ter exclusividade, né? Pra gente não funciona, assim. Eu posso te dizer com toda certeza que a gente não tem nenhum contrato sem exclusividade. Não, eu acho que não deveria entendeu? funcionar mesmo. Não dá, né? Escolhe um cara bom, né? Escolhe alguém. Se não quer me escolher, tudo bem. E a gente fala assim, você não quer me escolher, escolhe outro, mas escolha um, entendeu? Sim. Porque até você vai ter pra gente testar e tal, enfim, e depois você decide se quer trocar, né? Mas, de fato, ficar fazendo esse shopping around, né? E com muitos caras assim, na verdade, você deprecia o ativo, né? Sim. É ruim de coordenar, às vezes mesmo diferentes assessores vão bater no mesmo comprador, né? Deprecia mesmo o ativo, né? E daí agora você visitou quantas faculdades, cara? Quantas faculdades você comprou, quantas você visitou? Você tem ideia? E para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil. Era um time, eu não era o único, né? Um time chegou a ter 9 pessoas lá na minha fase ali, que foi a partir do follow-on. Vai ter o dicionário do Faria Limens, né? Por enquanto a gente pode falar. Por enquanto a gente pode põe essas palavras aí, mas não. eu coloquei a gente por isso. A partir da nova emissão que a gente fez lá de 700 milhões, se eu não me engano, 2007, 6 para 7, foi inteira utilizada para aquisições, né? Então eu entrei nesse time que entrou para gastar esse dinheiro, né? É bom, né? A vida de gastar dinheiro, né? O buy-side tem seu brilho, assim. Você é recebido... exato. Você tá com o bolso cheio, né? E foi uma época que o setor estava bastante aquecido e tal. Cara, eu não sei te dizer um número, assim, mas certamente devo ter visitado, assim, pelo menos umas 100 instituições, né? Puta, que animal, hein? Você conheceu o Brasil, cara? Conheci o Brasil inteiro, sim. Eu só não fui ainda para Roraima e para o Piauí. Tá. Não, para o Piauí não, para Tocantins. Piauí eu fui já para Teresina. Acre, você foi, não? Acre eu já fui. Caraca, tem faculdade lá? Tem outras coisas lá também, né? Cara, vou te falar, cara, norte do país é muito rico, tá? Sim, eu sei. Esse é um grande problema da Faria Lima aqui. A gente tem a noção de que tem riqueza, mas não tem noção de que, de fato, tem muito business lá, assim, e coisas crescendo bastante, né? Muito bem estruturadas, empresários sérios, assim, né? Assim, cara empreendedor raiz, né? Porque, assim, via de regra, o padrão é o cara que saiu aqui do Sudeste, interior de São Paulo, foi para lá na década de 70, 80 e construiu um negócio de empreendedor raiz, 400, 500 milhões de reais de faturamento, um bi de faturamento. São os putas histórias legais, cara. Então é isso, cara. A gente fica brincando, mas é realmente assim, o empreendedor raiz do país como o Brasil. Cara, mas é impressionante, assim. Eu particularmente sou um apaixonado pelo norte ali, cara. Tem bastante coisa lá. E aí depois você passou 2 anos lá e aí você fundou a JK, né? Então, daí eu fui para Aliar, né? Eu fui para outra tese do Pátria. Você foi para Aliar, tá. Eu sou de uma época do Pátria ali, cara, que era bem comum, né, você ficar rodando entre as investidas, né? Tá. Então, na época até quase fui para Smart Fit, né? Cheguei lá a conversar e tal, mas enfim, acabei por N razões indo para Aliar, mas fiquei pouco tempo, fiquei 6, 7 meses na Aliar. E aí tinham 2 amigos começando ali a ideia da JK, e aí em março de 2012 eu fiz meu phase-out lá do time de novos negócios da Aliar e a gente começou a JK ali, uma salinha de... 3 pessoas? 3 pessoas, 2,5 eu diria, né? Porque eram esses 3 sócios, mas o Fernando, né? Que é um cara que a gente gosta muito, esse amigo de faculdade, ele na época estava mais ou menos começando uma startup já, né? Tá. E aí ele estava, mas nesse começo ele estava de fato full ali, né? Foi por um período curto. Mas eu e o Luiz, a gente já estava full time desde o começo, né? 3 pessoas, aí teve o primeiro estagiário depois de uns 2 meses. Foi isso, num Regus lá na Paulista, sei lá, devia ter uns 10 metros quadrados. Quantas empresas não começaram no Regus na vida paulista, 10 metros quadrados, cara. Era muito Mas o que fez, assim, vocês terem essa... Porque, assim, no final você ficou quanto tempo na Anhanguera e na Aliar? Uns 3 anos total? 2 anos e meio, mais ou menos. Então você tinha Você fez muito M&A, né? Que mas o volume foi muito grande, assim, né? Eu Mas deu crédito antes do BTG, né? Então... sim, mas não deu receio, assim, você não tinha tanto track record ainda para abrir tua própria boutique. Deu algum receio? Qual foi? O que te levou a fazer isso? Eu acho que assim, empreendedor? Pois boa pergunta, cara. Talvez a melhor resposta é não sei, né? Mas eu sei. A idade assim, também, né? Acho que o que ajudou um pouco, assim, isso é fato, né? Assim, por um lado, né? A gente não era banqueirão ali que saiu com um monte de contato
ultra high level e tal, com um monte de porta aberta, né? Mas, por outro, meu custo de oportunidade era muito baixo, né, cara? Assim, pô, eu tinha 25, 26 anos, não era casado, sem Isso. filho, nada, entendeu? Então, assim, eu podia arriscar, né? Eu tinha tido bons bônus ali, principalmente no final do ciclo de Anguera, então eu tinha uma reserva. Não, e você tinha expertise, né? Tinha Educação. expertise, cara, e acho que a minha virada de chave foi um pouco essa, assim, né? De olhar, que foi por isso que a Anguera Barra Pátria ali foi uma mega escola, cara, porque eu tinha muita autonomia, entendeu? Entendi. E aí eu olhava para aquilo e falava, cara, na prática eu consigo fazer o processo do início ao fim, prospectar, convencer o cara a vender, montar um modelo, discutir contrato de compra e venda, enfim, fazer todo o processo negocial, coordenar a diligência. Então, lá a gente teve, de fato, a oportunidade de passar de forma muito intensa e com um volume muito grande de projetos, né, por todas as etapas de um M&A padrão, entendeu? Então, isso me deu uma confiança de fazer, cara, eu sei fazer isso aqui, você sabe fazer o entendeu? negócio do começo ao fim, Mas, né? pô, se eu estou fazendo praticamente sozinho verdade, aqui, cara. por que eu não vou fazer isso fora? Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, veio um pouco desse clique, né? Sim. E outro fator que foi muito determinante é que, assim, quem me convidou para ir foi o Fernando, e o Fernando, né, é um cara que eu sempre confiei muito, assim, amigos de faculdade e tal, a gente já tinha feito algumas coisas juntos, né? E isso foi determinante também para eu... Mas eu não fui também... Tem outro ponto importante, assim, eu não fui direto seco, né? Antes de eu conseguir, né? Antes de conseguir um mandato, né? Derivado de um relacionamento que eu tinha lá, inclusive da Aliar, que era uma empresa de segurança patrimonial lá do Pará. Olha aí, o norte de novo, né? Lá de Belém do Pará. O cara faturava uns 70 e tantos milhões. O cara me viu numa reunião que eu estava tentando adquirir a empresa da cunhada dele. O cara gostou de mim, muito, assim. Aí ele me puxou de lado depois de um tempo e falou assim: putz, eu tô precisando de alguém para ajudar a tocar meu negócio, tá? Ele é familiar, a gente precisa profissionalizar. Você não quer vir aqui ser CEO da minha companhia, né? Tocar o dia a dia aqui? Eu falei: putz, não dá, cara, não vou sair daqui para lá e tal, mas estou saindo, inclusive, para montar uma assessoria e tal, eu posso te assessorar, né? Por que a gente não faz um contrato de prestação de serviço? Eu te assessoro nesse processo e tal, inclusive a gente tenta até vender, né? Tinha alguns compradores na época e tal, até como tem ainda hoje, e ele topou. Então, o primeiro contrato foi esse, né? Porque isso já garantiu que eu conseguisse ter, via esse contrato, porque tinha um retainer lá até que relativamente bom, eu conseguia ter uma remuneração mínima mensal, entendeu? Entendi. Que Então, animal, na verdade, cara. começou assim, com um cara do Pará. Sim. Não, e cara, de novo, eu concordo com você. Procurar negócio, hoje, se você for procurar em São Paulo, tem trilhões de pessoas procurando, você vai para o norte do país. Não é a mesma coisa. Mas Já pensei várias vezes em mudar para lá, sabia? Só meu. A comida é boa. Minha esposa não... A comida é boa. Comida é boa. E aí, cara, é o seguinte, da mesma maneira que vocês fizeram, quantas pessoas abriram as suas boutiques, né, e fecharam as suas boutiques? Porque, assim, teoricamente, para você abrir uma boutique de M&A, você precisa de uma salinha, um computador e, né, gastar a sola. Né? O que você acha que é determinante? Então, assim, não tem barreira contra novos entrantes. Literalmente, assim, qualquer um pode abrir. Qualquer um pode abrir. Mas vocês, cara, hoje são uma das principais boutiques independentes do Brasil. Sim. Não seja humilde, são. Então, assim, o que é o diferencial, cara? Como vocês conseguem surfar nesse mundo? Cara, eu acho que passa muito pela nossa estrutura de sócios mesmo, assim, né? Eu acho que a gente conseguiu uma coisa que ela é muito difícil de conseguir, né? Que enfim, começamos eu e o Luiz ali, depois de mais ou menos um ano vieram o Saulo e o Marcel, né? Então são sócios fundadores também, né? Estava muito no começo ainda. O Saulo também vindo do Pátria, né? O Marcel, na época, estava, se não me engano, no Banco ABC. Já tinha passado por Buyside na Dreyfus, né? Banco BBI, então tinha um histórico ali de IB. E também muito amigo meu, enfim, tanto o Saulo quanto o Marcel estudaram comigo na faculdade, né? E eu acho que a gente juntou ali, né? Expertises complementares, né? E uma fidelidade muito grande entre nós e amizade também, né? De pessoas que sabem fazer M&A, né? Então, isso, na prática, tem sido, desde nesses 12, 13 anos aí de história, né, uma sustentação muito forte para a operação. Porque quando você empreende, você vai ter altos e baixos. Né? Sim. Então, se você tem capacidade técnica ali no time, né, high level ali, né, que está tocando negócio, né, que também tem boa capacidade comercial, isso que o comercial que é importante para o M&A. Né? Então, os skills necessários técnicos estavam ali.
Mas se além disso você tem um alinhamento de cultura, valor, fidelidade entre os sócios ali, né? E, cara, um pouco de vontade de fazer o negócio dar certo, você tem os elementos, na minha visão, necessários para que o negócio dê certo. Claro, você vai ter um pouco de sorte, estar no lugar certo na hora certa, né? Tem o imponderável, né? A gente não pode achar que é tudo mérito sempre só nosso, né? Tem um imponderável que a gente não controla, que pode dar certo e errado, mas a gente passou por fases muito difíceis, né? E a gente nunca desistiu, a gente sempre se reinventou, a gente sempre se ajudou, né? Então, essa complementariedade, na minha visão, né? E ela até está refletida no nosso manifesto, né? Na forma como a gente treina time, forma as pessoas abaixo da gente, ela foi fundamental, né? Esse valor que acho que dá para traduzir de certa forma em amizade, assim, em valores que são coesos, né? Eu acho que isso fez toda a diferença, assim, para a gente remar para o lado certo, né? Para a mesma direção. Mas da maneira que você falou, cara, eu lembrei de um colega aqui meu que abriu uma boutique de advisor, puta, pegou um puta escritório, tudo animal, assim. Dividiu em três: reestruturação, DCM e Investment Management, né? E aí, cara, assim, outra coisa que eu vejo é que se você não tem um alinhamento muito grande de longo prazo, É isso. né? Você se ferra, porque assim, o sócio dele tinha um alinhamento de curto prazo, queria fazer grana no curto prazo. Aí começou a pegar uns deals que ele não queria pegar. É isso. E aí o negócio literalmente implodiu, porque numa dessas você queima a tua reputação, né? E aí você começa, pô, eu não vou mostrar esse deal aqui pro meu network, porque vai queimar. Aí começa a gerar um desalinhamento e aí o negócio acaba explodindo, né? E em várias coisas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fez, acho que foi. Aí, enfim, óbvio que tem um lado de a gente tomou decisões acertadas do ponto de vista de business, né? Eu acho que a primeira decisão acertada que a gente teve e ela resolveu o problema que todos tinham ali, que é que você mencionou, né? De uma falta de track record com base, sei lá, né? Em comparação com grandes banqueiros, etc., né? A gente resolveu com especialização, né? Desde o começo, né, a gente entendeu que, dado que eu não tinha o networking necessário, né, então isso no final acabou sendo uma benção em certos aspectos, né, a gente teve, cara, eu vou ter que me diferenciar aqui com qualidade técnica e entrega. Então, se a gente começar a se nós começarmos a nos especializarmos em setores, né, e aí eu vou saber falar tudo sobre esse setor, eu vou conseguir sentar com os caras desses setores e falar de igual para igual, dar exemplos de, né, KPIs para o cara, enfim, discutir modelo de negócios como se eu fosse da indústria, né, o máximo possível. Aí Isso você vai ganha ser um diferencial, credibilidade. né, e mais do que isso, a gente acerta o setor, né? Se a gente escolhe os setores que vão passar por consolidação, que estão passando por consolidação, e aí eu começo a fazer transações aqui, né? Aí eu começo a criar o track record dentro dessa própria indústria que vai originar mais negócios, né? E foi isso que a gente fez. A gente aproveitou muito do histórico da Pátria barra, que depois a gente começou fazendo justamente a saúde e a educação, que são dois nichos, né, duas indústrias que a gente explora muito bem até hoje, mas sempre com esse olhar de, cara, eu vou me aprofundar, eu vou de fato estudar esses setores, conhecer as pessoas, gastar sola de sapato para visitar todo mundo, conhecer as empresas, ir lá visitar, etc., entender a linguagem desses caras e aí a partir daqui eu vou conseguir crescer nesses nichos. E aí acho que teve essa decisão acertada e aí teve, acho que também o acerto barra um pouco de sorte também, obviamente, de acertar os setores, né? De escolher setores que desde então estão consolidando, né? Sim, totalmente Isso alavancou a gente, né? Isso de fato alavancou, né? Acho que no M&A ser um generalista não acho que é uma vantagem, cara. Não dá para você não ser generalista, né? Mas assim, você não pode ser só generalista, né? Isso. Você precisa mesmo, porque vai acontecer, né? Pô, sei lá, a gente tem 60 e tantos mandatos, lá, obviamente que não dá para fazer isso em dois setores, assim, né? Sim. Mas precisa existir especialização setorial, né, na nossa visão, e essa é uma angústia que o empreendedor lá de M&A ele precisa ter, né, você precisa entender, né, acho que primeiro sobre esse aspecto, né, que você precisa entender que mesmo, né, para transações novas em setores que não são necessariamente aqueles que estão consolidando, né, que você não vai fazer uma série de transações, ainda assim esse olhar mais aprofundado, mais técnico, ele precisa existir, né? Que vem o que eu falei do interesse no começo, entendeu? Não adianta você só querer ser o cara raso ali, vou juntar meia dúzia de informações e vou testar mercado. Puta, esse cara não sobrevive, entendeu? Não.
não sobrevive. O cara talvez vai fazer uma transação, um sinal while ali, mas não vai sobreviver, Sim. entendeu? E nem tem graça, né, cara? Nem tem graça, o negócio não é nem intelectualmente Não, desafiador. fazer um PDF concorda? de uma página e Pois mandar é um cara, isso aí negócio qualquer um faz, zero entendeu? estimulante Minha intelectualmente. filha Né? de 7 anos monta isso aí, cara. Talvez Não, até mais bonitinho, assim. E eu né? acho que Então, tem que ser intelectualmente estimulante para valer a pena, Exatamente, cara. Senão você vira o exatamente. McDonald's, assim, no sentido de, tipo, Exatamente. produzir em massa, né? Exatamente. E aí a outra coisa que eu acho que foi pilar pra gente foi formação de time, né? A gente sempre se preocupou muito em formar boas pessoas, contratar bem, né? De boas escolas, né? Escolas de primeira linha e formar os caras. Então, assim, quem mais dá certo hoje lá, e sempre deu, o histórico é esse, embora depois tenha, acho que você tem exceções ali, boas exceções inclusive, né? Mas o melhor formato é quando a gente contrata o cara no começo e tem ali 1 ano e meio, 2 para formar ele. Eu sei hoje que eu tenho um processo que em 1 ano e meio eu formo um bom analista de M&A. Pô, demora tudo isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Analista já, né? Um analista com autonomia, Caramba, né? cara. É bastante tempo, hein? É bastante tempo. 1 ano como estagiário ali, 1 ano e pouco, assim, o cara se forma. A gente pega normalmente o cara ali com 1 ano e meio, 2 para se formar. Mas aí o quê? O cara fica só na planilha ou ele te acompanha nas reuniões, por exemplo? Ele acompanha. Vai aprendendo, tá? A vantagem de boutique é que enfim, o cara ele participa de fato de tudo ali de uma forma muito mais próxima do que no banco, né? Não é departamentalizadozinho como é no banco, né? O cara só mexe naquela célula do Excel, né? Mas participa, né? E isso faz toda a diferença. Então, assim, a gente forma bem as pessoas. Assim, mesmo o cara que sai, né? Esses caras que saíram, normalmente se alocam muito bem depois em IB, etc, né? Enfim, se em algum momento ele decide seguir uma carreira que não é de boutique ou quer fazer outra coisa. Tá. Então, isso sempre foi um cuidado que a gente tomou também desde o início, né? De formar bem as pessoas. Culturalmente também, né? Dentro da nossa cultura. Sim. Então, a gente gosta de formar porque os sócios estão lá no dia a dia mesmo, entendeu? A gente está ali hands-on, né? Então, Sim. o cara ele tá convivendo comigo o dia inteiro ali, né? Entendi. É isso. E, cara, uma curiosidade, tá? Uma coisa que para mim, nesse setor, é um tabu. Redes sociais, né? Pessoal ou na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica. Tá. Porque, assim, eu vejo alguns caras que não são necessariamente M&A fazendo rede social. Então, por exemplo, o Douglas Zoe veio aqui, pô, ele pega muita recuperação judicial, né? Mas ele é fortíssimo em Insta, né? Quem mais? Semana passada teve o Murilo, né, aqui, que ele fez um Tinder, estilo of Pass, só que do real estate. Tá. Cara, ele falou até uma frase engraçada: eu jogo o golfe, põe uma caixinha de perguntas, surgem 10 leads. O negócio funciona tão bem que ele criou um clube, cara. Os empresários, os incorporadores vêm para São Paulo frequentar os eventos dele. Fortíssimo em redes sociais. Tem o Julian, que é um cara que tem uma consultoria, Julian, e ele falou para mim uma vez, cara, ele falou assim: a gente escalou de verdade depois da primeira vez que eu vendi uma consultoria de R$600 mil via Insta. Né? Cara, tá se quebrando um tabu, né? Porque, assim, existem certas profissões que, tipo, a descrição, né, ou a menor exposição é meio que quase que um pré-requisito. Vocês fazem isso? Que você vê isso, cara? Porque para mim isso é um mundo novo também. Tanto que o podcast, no final das contas, foi até meio que inspirado nesse movimento que eu vi acontecendo com os outros, entendeu? Tá. Cara, vamos lá. Acho que depende um pouco da mídia e do formato, né? E aí, eu também, pô, eu sou tiozinho já, né? Então eu tô em outra... Não, mas todos esses aí que eu falo... são. Sei lá, talvez Assim, vamos lá. Acho que assim... a gente não conseguiu até hoje, embora tenha tido algumas tentativas, né? Emplacar, enfim, nada muito que de fato origine, né, lead, negócio em rede social. De vez em quando pinga uma coisa ou outra, assim, acho que talvez a gente até já tenha tido algum mandato, mas assim, mas vocês exploram a rede social? A gente já explorou mais, assim, a gente tinha até o institucional no Instagram e tal, tá. Mas a gente abandonou, não gastava mais tempo do que dava resultado, né? A gente usa LinkedIn, mas de uma forma bem institucionalzona e tal. Eu acho que não... Eu acho que o LinkedIn então, assim, a resposta objetiva é eu te vendo, você me vê. a gente não usa, né? A gente não usa. Eu não sei ainda como... Mas você tem 62 deals, cara. Como você conseguiu ter um pipe de 62 deals?
Cara, é um pouco... Boca a boca, tudo isso é Não, boca a a gente boca? tem uma rede de parceiros muito boa, Tá. né? Institucionalizada já. Advogado. Então, advogado, enfim, bastante advogado, né? E ex-clientes, né? Então, quando eu falo parceiro, entenda bem, assim, eu não estou nem falando só de parceiro remunerado, né? Que é um negócio que eu acho que é até mais forte, né? Para nossa captação ali. Eu falo de parceiros, assim, de gente que gosta da gente, entendeu? É o cara que indica e não tem rebate, não tem nada. Então, por exemplo, escritórios de advocacia que já trabalharam conosco em algum projeto ou que estão trabalhando. Ele mexe, o cara cai lá um M&A para ele, que o cara está procurando um advogado. E é mais natural o cara contratar um advogado do que um advisor, né? Porque para ele, né, assim, é mais óbvio. E muitas vezes esses escritórios falam, pô, você precisa de um assessor financeiro e indica a gente, né? Então, muita coisa vem via Então do indicação. trabalho mesmo, né? Que vocês já fizeram, né? Tem um Essas trabalho histórico. interações. Tem um Entendi. trabalho histórico. Tem coisas incríveis, do tipo assim, tem muito comprador que indica a gente. Aconteceu essa semana, assim, a gente acabou de receber um comprador de determinado setor, acabou de assinar uma proposta e vai entrar em diligência com uma target, né? O cara estava totalmente perdido, o cara indicou a gente, assim, na cara do gol, assim, já está entrando em diligência. Falou assim, ó, contrata os caras, porque sozinho você não vai conseguir chegar na reta final aqui, embora a gente já esteja acertado em preço, etc. Você não vai chegar na reta final, indicou a gente, cara. Então, assim, até só para dizer o seguinte, até compradores indicam a gente, principalmente nos setores que a gente tem mais histórico, porque o cara sabe que ele precisa, né, para pegar o tema do seu podcast aqui, né, do que a gente está conversando, de alguém que aproxime esse cara lá na ponta, target, para a realidade da Faria Lima, para a realidade do comprador, etc. Né? Porque senão ele não O sai, comprador te entendeu? indica pro vendedor? O cara me indicou animal, pro vendedor cara. que ele já. O cara já aceitou a proposta dele, entendeu? Ele tá entrando em diligência. O cara indicou porque ele falou. Mas isso é o melhor. Pois assim, porque ele sabe que o empreendedor sozinho ali não vai chegar na reta final, entendeu? Entendi. Não vai chegar, cara. Assim, com muita sorte chega, mas. Então acho que tem um pouco disso. A gente construiu, né? Acho que o grande ativo que a gente construiu nesses 12 anos foi justamente esse reconhecimento de que, cara, a gente faz um bom trabalho, sem falsa modéstia, que honesto, correto ali, um bom trabalho, entendeu? Entendi. Fair, né? Uhum. Que vai, de fato, fazer as partes chegarem ali num consenso e a coisa vai andar sem grandes soluços, Sim. né? Então, é um pouco isso, né? Um pouco isso. E agora falando aí da tua experiência, falando um pouco dessa distância, né? Se fosse ter no Brasil inteiro, vamos falar dessa distância, né? Então, o Murilo que teve semana passada aqui, ele falou assim, o cara do interior tende a achar que quando ele vai fazer um de um incorporador com alguém da Faria Lima, esse cara da Faria Lima vai levar vantagem, vai ser uma... E, cara, você para pra pensar, o cara da Faria Lima pensa a mesma coisa do outro cara, né? Então, assim, realmente são dois mundos que não se conversam. E os dois estão um pouco certo e um pouco errados, Exatamente. Né? Mas já começou o namoro errado, né? Ela vai me trair, ele vai me trair, começou o namoro assim. Exato. Cara, você sente isso? Quer dizer, você sente isso não, você deve sentir isso no M&A, né? Fusões e aquisições. Porque realmente... E assim, você não precisa ir até o Acre, né? É só sair de São Paulo e ir pro interior que você já começa a ter essas diferenças culturais. Tem muita diferença cultural no M&A, cara? Tem muita diferença cultural, tem um gap de conhecimento muito grande, né? E o que gera essa insegurança pensando do lado de lá para cá é justamente esse gap, né? Então, se você chega lá falando gap, por exemplo, se você chega lá e fala, pois se o cara fala, pô, não sei nem o que esse cara tá falando, entendeu? Você já perdeu o cara na primeira frase, Mas entendeu? esse gap cultural, o cara fala, pô, além de tudo, tá falando que eu sou ignorante. Além de tudo, o cara tá me chamando de ignorante, né? Vem esse... então, assim, tem essa coisa, e assim, mas de novo, a gente tem que ser compreensivo, cara, pelo seguinte, assim, e aí eu tô falando, obviamente, exclusivamente do mundo de M&A aqui, mas acho que isso aplica a crédito também, né? Quando você está falando da empresa desse cara, né, e você está falando sempre com um cara que ele ao mesmo tempo, na grande maioria das vezes, né, ele é sócio, ele é o fundador e ele é o cara que toca o business, entendeu? A vida do cara é aquilo lá, entendeu? Ele criou a família inteira com aquilo lá, entendeu? Então é óbvio que o cara tem milhões de inseguranças, né, ao sair da zona de conforto dele, para pensar no tema de venda, captação de dívida. O cara, capta a dívida errada aqui, eu quebro, entendeu? Sim. Se esse cara estiver me enganando, né? Eu acabei com o negócio da minha família que eu tô 30 anos construindo, né? Então, mas eu acho que venda é mais complicado, cara. Porque assim... Eu acho que venda é mais complicado. Assim, os contratos nunca são pequenos, né? Ah, não, 100 páginas. E aí tem aquele negócio, tem aquela cláusula, né, que, puta, se tiver qualquer coisa, né, alguma liability que surgir, puta, pro cara que não tá acostumado com um negócio desse, assinar um contrato desse deve ser um negócio, esse cara deve ficar sem dormir
mesmo vendendo por uma É. caralhada de dinheiro, ele deve ficar sem dormir alguns dias, né? A gente acabou de... Você tem muita dificuldade com essa parte? Tem, bastante. Tem casos aí de cara que demorou para assinar ou de repente desistiu por insegurança? Cara, tem um caso que ficou notório lá no Pátria, tem vários casos desses, assim, né? Mas teve um caso que ficou notório lá no Pátria, assim, no dia de assinar, transação grande, né, na Anguera especificamente, tudo certo, na hora de assinar o cara pegou o contrato, se trancou no quarto e sumiu, não queria assinar mais, se trancou no quarto. Passou o dia inteiro e não saiu do quarto, ninguém conseguia falar com ele. No dia de assinatura. Com o contrato de compra e venda, cara, todo validado pelos advogados. O cara se trancou no quarto. E aí? Porque daí teve que ir lá, enfim, cara, o sócio do sócio do banco foi lá, assim, bater lá, e falou, não, vamos sair daqui, tá tudo certo, vamos assinar. Aí o cara saiu e assinou, mas deu um tilt no cara gigante. Agora mesmo, te falei, quando eu cheguei aqui, a gente tô no meio de uma assinatura, né? Deve estar assinando aí agora, espero que quando sair do podcast esteja tudo certo. Divulga amanhã cedo, eu te mando, né? Empresa de capital aberto vai divulgar. Sei lá, deve ter no total ali uns 10 sócios, né? Entre os vendedores, né? Até um pouco mais. Teve um especificamente que hoje, no dia da assinatura, resolveu que... Infartar. Que queria ver tudo no detalhe e começou a questionar coisas que já estavam acordadas há 4 meses e tal. Mas assim... De novo, cara, a gente tem que ser compreensivo com essas coisas, entendeu? O que é isso? Não a gente se surtar com esse cara. Você tem que pensar assim, é a vida do cara que vai mudar da água pro vinho agora, entendeu? Surgem 1000 inseguranças, ainda que ele tenha revisado, etc. Então, ele precisa, de fato, ficar próximo do cara nesses momentos, assim, e ir desconstruindo os medos, assim, né? A gente brinca lá que um psicólogo corporativo. Isso que eu ia falar, cara. Assim, no final do dia, a gente acaba sempre sendo meio psicólogo, entendeu? É a proximidade, cara. A proximidade com o cara. Precisa ter, cara, porque senão o cara não avança, entendeu? Precisa ter alguém que ele olha pro cara e fala assim, não, beleza, eu confio nesse cara. Quando ele fala pra mim, não, tá tranquilo, pode assinar. Ele vai assinar, entendeu? Você precisa chegar nesse lugar, né? É um lugar mesmo, é um lugar de confiança, entendeu? Cara, bem interessante esse approach. Agora eu vou fazer, tinha te falado, né, que ia fazer uma provocaçãozinha aqui, um joguinho. Você não fechou, você fechou alguma coisa em Tocantins já? Não, Tocantins foi um lugar que eu nunca fui, então vamos para Miracema. Finge que eu sou empresário de Miracema do Tocantins. E você vai ter a dura... você vai ter que traduzir palavras da Faria Lima para mim, tá? Relacionadas a M&A, que é fusões e aquisições. Então, muito bom. Essa vai ser a sua tarefa dura, tá? Porque realmente, assim, tem muito conceito que... Esquece. Tanto que eu tinha falado algumas coisas que você falou, esquece isso aqui, que puta, aqui só nos Estados Unidos. Aí já tava longe, tava viajando, né? Nem eu sabia. Stalking Horse, White Knight, tipo, parece coisa maçônica, mas tem a ver com M&A. Vamos ver aqui outro. Leverage buyout, dá pra falar, você acha? Dá pra falar. Compra alavancada, né? Compra alavancada. Mas o que é alavancado? Puta dívida. Mas o que é alavancado, cara? Vai te perguntar, né? Isso, o que é alavancado? É um podcast. Pois você deveria saber explicar bem aqui, né? Você deveria saber explicar aqui. Mas mais do que o termo é explicar os conceitos, mas que às vezes parece óbvios pra gente, mas você fala assim, a empresa é alavancada. Você não está acostumado com isso mesmo, né? Que é uma compra alavancada, né? Você tem que tomar... A estrutura em si confunde, né? Você, o cara ele vai fazer uma aquisição, mas ele vai captar uma dívida e alavancar na minha empresa para ser parte do preço, né? Então, assim, fica meio confuso, assim, né? Não, fica, porque ele está me comprando e ele vai me endividar. Ele vai me endividar para me comprar. Então, que no Brasil, cara, esse é um ponto importante de esclarecer. Assim, no Brasil você tem uma estrutura normalmente de aquisição, né? Que via de regra a aquisição no Brasil ela é parcelada, né? Normalmente você não paga o valor à vista, né? Até porque você tem uma grande discussão de contingência e tal. Então existe na verdade já uma alavancagem, vamos dizer assim, né? Que é o seller's finance, né? Que é um bom termo aí também, seller's finance, né? Caraca. Ou seja, você se financia no vendedor, né? Sim. Que pessoal, vou comprar parcelado em 3, 4 anos, a CDI, quem capta a CDI, né? Então você está se alavancando, você está alavancando a transação a CDI, entendeu? Então, na verdade, Seller's Finance é a modalidade mais comum de... E leverage buyout no Brasil com a taxa de juros do jeito que está, é meio que o suicídio. Não dá. Não dá para colocar alavancagem. Os caras que fizeram, né? E muito fundo rodou com isso, né? Assim,
fizeram ali quando a taxa de juros estava 2%, 3% ali, né? Há alguns poucos anos, aí depois que explodiu. A mesma coisa que FDIC que tomou, né? Que se captou naquela época super alavancados e... Porque o problema, acho que o principal não é nem só a taxa estar alta, mas é porque, assim, essa falta de previsibilidade, né? Então, você capta Brasil a 2%, contar 2%, 3%, mas você não pode imaginar que isso é longo prazo, entendeu? Sim. Não, você vai virar 10, 12, entendeu? Em algum momento. Você tem que captar e fazer um hedge, né? Follow-on. É difícil. Follow-on é mais difícil. Está um pouco mais fora, normalmente, do pessoal de middle market, né? Que normalmente poucos vão chegar ali a abertura de capital, etc., né? Mas às vezes podem estar envolvidos com empresas de capital aberto que passam por isso, né? A follow-on nada mais do que uma emissão adicional, né, de ações, né, para captar dinheiro no mercado, né? Então esse é fácil de explicar também, né? Fácil de explicar. E a última que eu ia falar, quando eu vou falar que eu estou aqui, Horst, esquece. IPO também. IPO. Eu tenho uma história boa de IPO, cara. A gente estava assessorando transação grande ali, 600, 700 milhões. Não vou falar o setor, porque a pessoa pode... Mas, e a gente estava, enfim, né, a transação que tinha sido estruturada era uma venda para uma empresa de capital aberto, só que ia se vender, né, para uma investida dessa empresa de capital aberto, né? Um carve-out ali, uma parte... Carve-out aí, essa aí, mano... Um recorte dessa empresa de capital aberto. Um pedacinho, né? Que era capital fechado, né? E aí haveria uma troca de ações, né? Como parte do pagamento ia ser ações dessa empresa de capital fechado, né? Da empresa de capital aberto, que era mais uma tese para abertura de capital lá. Então, quando houvesse um IPO, todo mundo saía, né? O meu cliente, né? E a empresa de capital aberto ali, né? Teria a liquidez da parte dela também, né? 6, 7 meses negociando o mesmo contrato, a mesma estrutura, ida e vinda, não sei o que, avançou a negociação, chegou, sim, uma fase já muito avançada de discussão, depois a transação acabou não saindo por alguns motivos lá de contingência e tal, mas assim, depois de várias rodadas de discussão de contrato de compra e venda, aí uma família, né, estava passando ali um resumo de novo da estrutura da transação, da proposta, para mostrar o que tinha evoluído. E aí estava lá, no evento de IPO, né, a simulação de quanto que poderia valer a parte deles lá na frente. Ela, eu tenho só uma dúvida aqui, que eu acho que é importante eu perguntar, né, que até agora não... Toda hora você fica falando desse negócio de IPO, mas o que é IPO, afinal? Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente está 7, 8 meses negociando essa estrutura. A maior parte do valor está justamente no IPO e até agora, né, a pessoa não entendeu o que é o IPO, né? Assim, não, mas para ilustrar, de novo, assim, eu não falo isso de um ponto de vista crítico à pessoa, né? Sim, mas eu digo assim, só para ilustrar, porque as pessoas não sabem, entendeu? Não, mas não sabem, mas você acha que ficou com vergonha de perguntar? Pode ser, esse é o ponto, entendeu? Tá tão longe do imaginar que às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, sei lá, parece... Vou parecer ingênuo. Esse é um erro que a gente pode cometer, esse é o meu ponto. Assim, às vezes a gente fala de coisas que para nós aqui pode parecer tão óbvias, né? Que você assume que falar e dar uma breve explicação resolveu, mas não resolveu, entendeu? O problema não é só a palavra, é o conceito. O conceito de uma empresa abrir capital numa bolsa, assim, para gente, pessoas inclusive inteligentes e com negócios grandes, né? é abstrato, entendeu? Sim, é abstrato. Não é só o termo, entendeu? Sim. É a formação do imaginário mesmo. Eu já tentei explicar várias vezes para os meus filhos, e são muito inteligentes, mas é um negócio muito abstrato, assim. Tem que acumular muito conhecimento para começar a conseguir entender o que é. É incrível isso. E aí, queria te falar, pegando esse exemplo, né? Que você falou do exemplo de, tipo, uma pessoa que não sabia um conceito que já deveria saber desde o começo. O que você diria que são os 3 grandes pecados do empresário brasileiro? Cara, eu adoro descer pau no empresário brasileiro, porque incrédulo é todo dia que aparece alguma cagada. Não é todo dia, e são sempre as mesmas, né? Eu dou um exemplo, tipo, eliminar o Serasa. O empresário acha que é a coisa melhor do... É foda. Mas no teu caso de M&A, quais são os 3 principais pecados, cara? Assim, por que eu falo pecado? Porque o processo de M&A demora muito tempo. Demora. Morrer por coisinha... Acho que sim, o principal pecado pensando no processo de M&A, né, é de fato haver um nível de desorganização da empresa muito grande, né, antes de fazer esse movimento, seja uma fusão, venda, qualquer movimento. Mas né? todas.
Não. Não? Assim, tem níveis, né? Acho que todas têm alguma coisa normal, né? Isso aí Tá. qualquer empresa vai ter. Agora, tem níveis, né? Assim, tem nível que é, pô, chegar lá na frente e realmente, sei lá, o cara não consegue comprovar a receita dele, por exemplo. Tem uns caras que, tipo, a empresa cresceu 500 vezes, mas o cara continua como se fosse, sei Mas lá, não é, e o ponto não é nem assim, tô falando de receita por fora e tal, quase extremo, tô falando assim de nível de controle, de acompanhamento de relatórios mesmo. O cara tem a receita lá transitando, mas quando você vai fazer uma venda, né, o nível de validação das coisas, né, das informações, ele é muito grande, né? Então você precisa provar que as coisas aconteceram, que transitaram, você precisa ter um monte de relatório complementar, etc. E aí é isso que às vezes muitos empresários não estão acostumados a ter, né? E aí você tem uma dificuldade enorme. Pô, sei lá, às vezes uma diligência que poderia demorar 2, 3 meses, acaba demorando 6, 7, 8 meses, entendeu? Entendi. Porque você não consegue comprovar as coisas assim, né? Aí o cara começa a ficar bravo e tal. Então, um pecado é esse, assim, pensando no processo. Falta de processos ali, falta de controle, né? De ter as coisas um pouco mais na mão ali, né? Então, isso ajuda muito quando está mais estruturado, né? Isso ajuda muito. Um outro grande pecado, cara, isso acho que serve para qualquer... não fazer um correto alinhamento entre os sócios, entendeu? Sobre a expectativa dos motivos para ir para uma eventual venda, a expectativa de valor, o que um aceita, o que o outro não aceita, o que é no-go para um, o que é para o outro. Acho que falta um pouco de diálogo prévio, às vezes, ainda, né? E aí as pessoas ficam nessa de não quer falar e deixa as coisas indo enrolando, né? Chega uma hora que essas divergências elas aparecem, né? E é muito ruim quando essas divergências entre os sócios elas aparecem num momento avançado de negociação. Seja uma divergência de expectativa de preço, uma divergência de que projeto de venda, que pode ser uma venda parcial, por exemplo, eu venderia para um cara para fazer tal coisa, mas não venderia para o outro para fazer outra determinada coisa, né? Então, assim, essa discussão sobre projeto de vida no limite mesmo, né? E expectativas, né? O que topa, o que não topa, é um negócio que precisa haver esse alinhamento prévio, assim, né? Entre né, os que estão envolvidos ali, principalmente quando é família, né? Às vezes família tem mais... Está mais suscetível a esse tipo de coisa porque é uma relação pessoal e às vezes a família ela fica com receio de tratar determinados temas porque às vezes podem ser mais espinhosos, né? Entendi. E deixa a coisa rodando. Só que uma hora isso vai Que o middle ainda é bater na familiar, porta. né? O middle ainda é familiar, né? E aí acho que a terceira coisa aqui cara, contratar assessores ruins, assim, né? E eu não estou falando nem só defendendo a minha... Mas a gente sofre muito também quando o cara decide contratar, por exemplo, o advogado da família que tratou do divórcio do cara e bota o cara para tocar o M&A, entendeu? Entendi. Ou quer economizar demais, quer contratar um escritório one-man show, sabe? Assim, porque normalmente a gente fala nesses casos, recomenda porque pode ser que esse cara seja bom, pode ser que esse cara seja de confiança. Leve esse cara para a transação, mas contrata um advogado societário também, entendeu? Que vai dialogar com ele, né? Você vai continuar com o teu conselheiro aí, quando você quiser chorar as pitangas, vai lá tomar um vinho com o cara, mas contrata um cara junto, entendeu? Para ajudar, né? Então, eu acho que são essas três coisas que no final se resume assim, cara, se prepare, entendeu? Sobre todos os aspectos, assim, né? Acho que precisa pensar que lá na frente, né, uma transação, ela vai ter fricção, ela vai ter idas e vindas, ela vai precisar de um alinhamento claro dos motivos, né? E precisa que tenha gente preparada para te ajudar a navegar nesse cenário lá na frente, que ele é muito complexo, né? Cara, mas eu vou te falar, você até falou uns pecados bem nobres, assim. Você achou? Eu achei pra caramba, cara. Você quer que eu desça o nível? Não, Isso? assim, o meu nível, assim... Pecado número 1, mentir. Tudo Não, porque bem. assim, não sei se é Sim, você diferente. tem razão. Mas tem muito cara, e nem mente por mal, tá? Ele tem vergonha. Tá, Ele pode ser. esconde, né? Isso sim. Achando que, putz, não vai ser pego, né? Então, assim, o cara tem vergonha de falar. E aí você vai para descobrir lá no final, tipo, puta trabalho feito, que aquilo lá vai matar ele. E se ele tivesse falado antes, que eu falo pro empresário sempre, né? Verdade tem preço. Vai ser a Sim, taxa que você vai pagar. Mentira, não. sim. E aí perde credibilidade e acaba disso. Eu acho que isso é um Acontece isso. problema, eu acho que talvez seja um problema mais de crédito. Que é uma relação mais de tiro curto e tal, e o cara... Exato. É mais difícil o cara esconder de mim, porque a gente vai virar a empresa dele de ponta cabeça, a partir do momento que a gente começar a assessorar ele, entendeu?
Não, mas esconder no sentido de você descobrir no meio do processo uma coisa que o cara podia ter te falado no começo, entendeu? Cara, já aconteceu, mas assim, na minha experiência, tá? E até Claro. pode ser que não é relevante, assim. Já aconteceu de cara esconder. Mas, de novo, é difícil o cara ter o que esconder porque eu quase faço uma diligência no cara ali, assim, Não, né? sim. Então, Diligência. diligência. O que é due diligence, né? Due diligence. Uma vez eu vi um cara falar que due diligence é diligência dupla. Eu falei, não é diligência dupla. Com toda a propriedade do mundo, numa palestra, assim, é diligência dupla. Mas o cara era banker? Ah, mais ou menos, sim. Tá bom. É. Tá, due diligence. Tá. Due diligence, diligência dupla. Até faz sentido você parar pra pensar, sei lá, sobre algum aspecto. Então, assim, por isso, assim, acho que é difícil o cara esconder, porque a gente, quando entra no começo, eu tenho acesso ao diretor financeiro dele, ao diretor de RH, assim, a gente precisa pedir muita informação, fica cruzando base. Eu tenho um tempo e uma profundidade de análise que, via de regra, o crédito não tem tanto, né? Sim. Me corrija se eu estiver errado, assim, mas é um tiro mais curto ali, né? Não, tiro bem mais curto. Então, assim, E quer ter um negócio, a contraparte não quer saber a história. Ele quer ver a foto, ele vê a foto e fala assim, beleza, essa foto aqui eu topo ou não topo? Tem isso. Ah, mas tem história, não quero saber história nenhuma. Porque eu acho que o Qual que é a analista de crédito, garantia, o analista qual que de é a crédito do banco, ele tem que criar muita empresa. Ele isso consegue chegar num nível de sofisticação tão grande e, cara, ele só tem APD, né? Então Sim. é mais fácil... Não, mas eu vejo isso. Tem uma diferença grande. Eu acho que tem, mas acontece, tá? Acontece do cara esconder e às vezes acontece mais, na verdade, de parecerem coisas que o cara não sabia mesmo, entendeu? Por uma falta de conhecimento, né? Da estrutura, o cara não pegou... Vamos lá, isso é bem comum de acontecer. Pô, erro na contabilidade, erro na apuração de imposto que o cara não pegou, né? Sim. E erros que às vezes estão E aí acontecendo. você pega isso na diligência. A gente normalmente pega isso. E dá para resolver? Isso entra como contingência? Depois, entra como contingência, né? Eventualmente tem coisas que dá para arrumar antes, né? Então, se for o caso, já pede para o cara arrumar. E contingência, como a gente poderia explicar? É alguma coisa que pode perseguir contingências são um fantasma que pecados. vai seguir você, exatamente. Não, pecado você pode confessar e aí zero, né? Contingência, então, você confessa e vira dívida, né? E aí você paga, né? É um conceito ali. Cara, assim, contingência são potenciais dívidas, né, ou riscos não materializados, né? Então, acho que a melhor forma de exemplificar sei lá, você não está recolhendo corretamente imposto, sei lá, IR-CSLL ali, né, imposto, seja, né, de propósito ou sem querer, nos últimos 5 anos, né? Só que ninguém te autuou, ninguém percebeu, né? Então, você deveria ter pago mais imposto, mas você não pagou. Então, isso é uma potencial dívida, né? Caso alguém te autue lá, amanhã isso vai virar uma dívida. Então, o comprador ele faz essa conta e fala assim, olha, quanto que você pagou efetivamente de imposto, né? Tipicamente nos últimos 5 anos, quanto que você deveria ter pago, né? Calcula a diferença, aí vai ter cenários lá de autuação, aplicar multa e tal, tem uma conta a ser feita lá. Eu falo assim, olha, seu risco é tanto, né? Se isso se materializar na minha gestão, né? Depois que eu comprar a operação, essa dívida é tua, você que tem que pagar. Ah, você assume, tá, legal. Aí você entra na negociação, né? Aí você pode negociar, é comum você negociar cap, por exemplo, de indenização, né? Então, assim, eu topo, né, o vendedor vai topar assumir até 20% do preço como indenização de contingências passadas. Aí, entendi. 25%, 30%, dependendo da transação, tem que ser 100% do preço, tem cara. Então, aí é negocial, né? Mas o conceito é sempre esse, né? Quer dizer, tudo que se materialize pós-transação, né, que seja referente à gestão anterior, né, é teu, né? Você deveria indenizar, né? Então, isso por um prazo, né? Por um prazo. Aí, prescricional, que normalmente são 5, 6 anos na prática. Né? Eu quando levantei capital na FinPass, que é a FX, você olha as contingências e fala, meu, é isso, pode surgir alguma coisa do nada que eu não faço ideia e que pode comer uma bela parte do meu valuation, sim, né? Sim. E treta cabeluda, vamos falar de treta cabeluda? Tem alguma aí pra falar? Conta uma que eu conto outra aqui. A minha vai ser, com certeza, eu já percebi, cara. M&A é um mundo aqui, que é um negócio mais... Não, depende, cara. Tem tretas cabeludas. Cara, acho que a treta mais cabeluda foi ainda na minha época lá de Anhanguera também, né? Eu tava fazendo uma aquisição grande São Paulo aqui.
até conecta com esse ponto de diligência, né? A gente avançou. Era um período de muito mais mato alto ali, né? 2009, 10, né? As empresas melhoraram bastante de lá para cá, né? Enfim, tinha feito proposta já, o vendedor já tinha aceitado, né? A gente entrou em diligência, contratou Big Four ali e tal, e Big Four, empresa familiar 2010, encontrou até, cara, assim, samambaia dentro do armário, entendeu? Mas assim, de fato o cara fazia tudo errado, assim, né? sim. Putz, assim, recebia faturamento em dinheiro, não contabilizava, pagava fornecedor por fora, enfim, tinha de tudo que você pode imaginar, assim, né? E aí, óbvio, assim, apontou um nível de risco ali que inviabilizou o negócio, né? Assim, do tipo, sei lá, 1,5 vezes o valor do negócio em risco, né? Ou seja, Mas se se esse materializasse... aí não É, tomou cuidado nenhum, né? não, exato. Então, Loucura. assim, loucura, né? É um caso bem fora da curva mesmo, assim, mas essas coisas aconteciam, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil, mas... enfim, né? A gente tinha estabelecido uma relação com o cara, a gente sempre né, pensa no seguinte cenário: se esse cara arrumar, o ativo é bom, daqui X tempo, se ele, né, tomar jeito aqui, dá pra gente voltar a conversar, então não vou fechar a porta, né? Então, uma praça importante pra gente na época, né? Aí eu fui lá falar com o cara, né? Pô, já tava lá quase 2 anos falando com ele, né? Interagindo. Fui lá falar com o cara, pô, doutor e tal. Infelizmente aqui, eu e ele numa salinha, assim, né? Felizmente não vai dar mais para avançar, enfim, mostrei uns números para ele lá, falei, olha, a auditoria apontou isso aqui de risco por causa disso, o senhor sabe que tem essas irregularidades e tal. Infelizmente a gente não vai conseguir mais avançar, né? Aí ele ficou me olhando assim, meio estático, né? Meio pálido, meio incrédulo, né? Falou, Daniel, não, tudo bem, Daniel, entendo. Eu só quero te falar uma coisa. Vocês não vão entrar aqui através da agência, não vão me comprar, entendi, mas eu sei que vocês estão falando com outras empresas aqui nessa região. E se você comprar outra empresa nessa região, você vai virar meu concorrente. E concorrente para mim, bom, é concorrente morto. Eu falei, meu Deus do céu, cara, Concorrente morto? concorrente Caraca, bom é concorrente morto. Se eu ouvir essa, cara, ele olho olha, no olho, sozinho com o especialmente cara. se fosse hoje em dia, com o crime organizado tão dentro das empresas, cara. Pois é, E eu teria cara, mudado de mas país. eu tô vivo aqui, então ele não Tá me vendo? matou, Não, né? Que fique foi mais claro uma que ele força não de me matou. expressão, né? Mas essas coisas, cara, assim, você tem que tomar cuidado também Porque nessas o cara horas, leva assim. tanto, é óbvio, né? Ele levou super pessoal, 2 anos, né? Cara, ofende o cara, né? Se você parar pra pensar assim, né? Porque cria uma expectativa, né? O cara tá vendo um bolão de dinheiro Isso ali, o aí, cara ofende já o tá cara. fazendo conta, já falou pra esposa, já tá Ofende. mudando de apartamento na cabeça dele. Como, né? Como o cara não vai comprar E minha aí, de empresa? repente, você fala assim, olha, eu não Exato. vou comprar porque, sei lá, Que né? tá Meio uma que por zona isso culpa aqui. tua, né? Assim, Por culpa meio que tua, terminar o relacionamento exatamente. não sou eu, né? É isso. Assim, é o inverso, né? Ele fala, É. não é você, sou eu, não sou eu, é você, entendeu? É pior, entendeu? Não, porque você pode falar, eu tô acabando porque eu não sou bom demais. Não, você tá acabando porque você não é bom demais Exatamente, o é suficiente pior, pra né? É mim. o contrário do não é você, sou eu, né? Você, de fato, não sou eu, é você mesmo, entendeu? Mas aí, Então, se for passar bem, foi foi indo pra passar embora bem, obrigado e tal, levantei e saí, cara, eu morri de medo, assim, né? e Porque a gente tava comprou o concorrente no final? Não compramos, cara, Não não comprou? compramos. Acho que ele fez uma mandinga lá, não deu certo. O cara é Ameaçou o perigoso. concorrente, Cara é perigoso, cara é provavelmente. perigoso. Cara, te falar, Renan já tá acenando, o tempo passou rápido demais de novo, né? Vamos finalizar. Eu sei que tem coisa nova na JK, né? Vocês estão investindo. Agora vocês têm o sócio na área de DCM, né? Temos. Fala aí dos seus projetos, cara. Falo sim, cara. Bom, é isso. A gente tem assim, 2 grandes serviços lá, né? O M&A, como eu já falei, que a gente está fazendo desde 2012, né? Hoje são 8 sócios lá, né? Então, sendo que 7 são de M&A e um, né, de DCM, né, que é o Rafa. Só voltando, desculpa, gente. Pode falar. Debt Capital Markets. Isso. Boa. Foi você que colocou Mercado de capitais para dívida. Mercado de capitais para dívida. Que basicamente é dívida estruturada, Dívida né? estruturada. A diferença você pegar uma linha, né, papai com mamãe ali no banco, é. né, de bancão, você, né, dependendo da empresa ali, do projeto, você precisa fazer uma dívida que ela se adeque mais à necessidade, tanto do ponto de vista de taxa, quanto de forma de pagamento, né, enfim, tipo de garantia, etc. Valor também mais alto. Valor e tal. Então, é uma dívida mais complexa, né? Nesse sentido, ela precisa ser melhor estruturada. A gente sempre teve essa demanda latente na nossa base ali, né? Como eu disse, a gente roda
60 contratos simultâneos de preço de middle market, né? Então esses caras não têm, às vezes, muita noção de que tem espaço até para reestruturar a dívida do cara, mesmo que vai ajudar até no próprio processo de M&A muitas vezes, né? Então, e às vezes a solução do cara é a reestruturação da dívida, não o M&A, né? Então, a gente já tinha feito algumas coisas sem ter um cara específico para isso, mas a gente trouxe um sócio, né? Que foi ex-BTG, enfim, né? O cara bem experiente, né? Bom tanto em estruturação quanto em distribuição, né? Tô fazendo propaganda dele aqui, depois eu vou cobrar um jantar. Boa. E começou a sair muita operação, né? De fato, a gente tinha realmente uma demanda represada na nossa própria base de clientes ali, que agora a gente está conseguindo atender. Animal. E quando vocês esperam fechar esse ano assim, em dia? Vocês têm esse tipo de previsão? O mercado tá ruim, o mercado tá bom? Como tá o mercado de M&A, cara? O mercado tá... Acho que assim, o mercado tá bom para quem conseguiu escolher os setores corretos e tem um time estruturado para fazer operações mais complexas, né? Então, assim, hoje o que a gente percebe, né, é que o tempo médio das transações aumentou muito, né? Então, quem não tem uma estrutura que consiga carregar um bom pipeline, né, um funil maior ali, né, uma boca de funil maior, e tem a capacidade de entregar transações mais complexas, etc., não consegue sobreviver, assim, porque essas transações estão demorando 2 anos, né? Então, se você não tem um pipeline cheio, né, que ele vá se complementando, né, que, né, ele vai casando, ele demorou 2 anos, mas o projeto está entrando agora, demorou 2 anos, mas tem um de 2 anos atrás que está fechando agora. Então, isso é o que está acontecendo. Então, hoje... Semeou lá atrás, né? Pô, a maior parte dos deals que a gente está fechando esse ano, a gente teve um só que entrou esse ano, mais ou menos entrou esse ano, porque já era um projeto mais antigo, ele voltou agora. São transações que estão há 2 anos e meio no nosso pipe, entendeu? E agora estão fechando. Então, quem não tinha estrutura para passar essa arrebentação ficou no meio do caminho. Sim, entendeu? Entendi. Mas o mercado tá bom, assim, cara. Acho que tem uma janela boa agora em alguns nichos, né? E, de novo, saber escolher bem ali tem uma janela boa. Acho que a grande incógnita aqui é o ano que vem, né? Ano de eleição e tal. E se vai ter ou não, né? Aí você pode trazer alguém de ICM aqui para fazer essa pergunta, né? Se vai ter janela de IPO, né? Em final de 26 ou 27 ou não, né? Sim. Acho que essa é a grande incógnita. Tá certo. Daniel, super obrigado aí Eu que agradeço. Pela sua tradução, cara, no mercado Faria Limês. Ficou super claro, super descontraído. Obrigado aqui pela tua participação. Gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Aprendemos hoje todos, né, um pouco mais sobre a maneira de fazer negócios da Faria Lima. E ficamos por aqui. Até a próxima, Alavancados.